Bom, vamos dar início então. O nosso compromisso é 7h30 e eles vão chegando de pouquinho. Prezados irmãos e amigos, que a paz e a luz de Jesus esteja conosco. São momentos de alegria, quando a gente tem a oportunidade de estarmos se reunindo, mesmo que virtualmente, mas quando a gente se reúne para falar das coisas de Jesus, quando nós nos reunimos para aprender, porque nós sabemos que o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, é um convite para a nossa renovação. É um convite para que a gente possa ser de fato criaturas felizes. Muitas vezes as pessoas falam que eu vou ser bom para quando eu morrer eu ir para o céu. Meus amados irmãos, quando a gente começa a aprender e fazer o exercício do nosso melhoramento espiritual, não precisamos morrer para ser feliz. A gente começa a ser feliz agora, nessa encarnação, e isso é que é importante. Temos estudado muito sobre a nossa condição, a nossa necessidade de viver aqui na Terra, que a gente sabe que a Terra é uma escola, porque a gente aprende, né? A gente vem aqui fazer o exercício de casa. Quando a gente sai do mundo espiritual, a gente vem para cá para fazer o exercício daquilo que a gente se programou, daquilo que a gente viu que precisa para o nosso crescimento espiritual. Isso que acontece conosco. Então, quando a gente vem para cá também, a gente vem na condição de estar chegando para um planeta que é um hospital. Quem vai para o hospital? Quem está doente. E essa doença que eu quero falar agora não é a doença do corpo, é a doença da alma. Então nós estamos aqui para aprender a adquirir virtudes, porque são as virtudes, são os bons sentimentos que nos farão criaturas melhores e, consequentemente, teremos paz e chegaremos de volta no mundo espiritual, de onde viemos. A gente volta numa condição melhor. Tenho certeza, meus irmãos, que quando chegamos aqui, não éramos totalmente essa pessoa que somos hoje. Nós já aprendemos muito. E é por isso que eu sempre agradeço ao Papai do Céu por a oportunidade feliz de estar aqui, usufruindo desse ambiente, esse ambiente de amor, de dor, mas é na dor que nós nos reeducamos. Então, nessa noite, eu queria falar de um sentimento que não é fácil ter, mas é preciso. E não é impossível. Porque se impossível fosse, Jesus não nos diria, vocês precisam desenvolver esse sentimento. Ele é muito importante, ele faz parte também da caridade. Não existe uma pessoa caridosa se ela não tiver esse sentimento que eu vou chamar de indulgência.
Aí no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: espíritas, ou cristão, como queiram, que todos somos cristãos, independente de religião, né? Todos somos irmãos e temos prova disso. Ele diz: queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve se alimentar para com seus irmãos. Pois bem, mas do qual bem poucos fazem uso. Bem pouco fazem uso. Ou seja, nós precisamos nos alimentar do sentimento da indulgência, não só para conosco, mas principalmente e essencialmente para os nossos irmãos. Aí eu pergunto: o que é a indulgência? Tem a benevolência, tem o perdão, tem vários sentimentos que Deus pede. Mas o que é a indulgência? Então vamos ver o que é? A indulgência é um sentimento que não vê os defeitos de outras pessoas, e se os vê, evita falar, evita divulgá-los. Vamos ver que quem é indulgente não vê o defeito dos outros, e se vê, ele, silencia, não deixa que a maldade, a malícia tome conta e faça aquele estardalhaço na vida moral e espiritual dos nossos irmãos. Pois bem, ao contrário, diz a indulgência, a gente oculta, a fim de que não se torne conhecido senão dela, da única pessoa, dela unicamente. E se a malevolência, como eu falei, que são os defeitos alheios, descobre, tem sempre uma pronta escusa para eles. Escusa plausível, séria, não com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam o defeito. Pois bem, e quando eu estava lendo esse pedacinho aqui, que fala da indulgência, eu me lembrei de uma vivência. Porque, veja só, é bom quando a gente tem mais de 15 anos, porque já viveu um pouquinho, e nessa vida que a gente vai tendo, a gente vai aprendendo e chega uma hora que a gente fica diferente. Pois bem, quando eu era adolescente, até os 25, 30 anos, né, que não faz muito tempo, pois bem, meu pai dizia assim, quando eu dizia fulano, meu pai dizia assim: é uma pessoa muito boa. Aí fulano então é uma pessoa boa. Todo mundo que eu falava e que alguém falava com ele dizia assim: é uma pessoa boa. Aí eu, na minha santa ignorância, ainda sem o conhecimento, eu dizia assim: ô pai, todo mundo para o senhor é bom? Peraí, né, pai? Aí ele me dava uma resposta, ele me deu uma resposta sábia, que eu aprendi pro resto da minha vida. Ele disse para mim: minha filha, para nós não interessa o defeito que ela tem. A gente deve ver quais são as virtudes dela, porque os defeitos dela só cabe a ela, só pertence a ela. Eu achei, fiquei, mas não disse mais nada dele não. Mas eu já percebi que na minha vida já vi pessoas da minha família dizer assim para mim: todo mundo para tu é bom, Norma. Todo mundo que tu parece que é até abestalhada. Já tem uma pessoa que está me ouvindo que já disse isso comigo: tu parece que é abestalhada. Todo mundo para tu é bom. Mas eu aprendi com ele, e depois, dentro da doutrina espírita, aí eu vi que também ele aprendeu com Jesus. Que o defeito das outras pessoas só pertencem a ela, minha gente.
A gente deve ver o lado bom das pessoas. Todo mundo, por mais defeito que ela tem o seu lado bom também. E é isso que a gente deve se pautar no nosso comportamento para com ela, para com a humanidade, né? Isso é muito interessante. São assim essas virtudes que a gente adquire e que a gente vai se melhorando na terra. Pois bem, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados, silenciado, sabe? Aquela coisinha guardadinha, não espalha. Pois bem, quando criticais, veja que pergunta interessante, quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Quando a gente critica uma pessoa, quando a gente, sabe, usa de má fé, quando a gente não deixa, quando a gente é indulgente, deixa de ser indulgente com essa pessoa, o que acontece? Há de que não tereis feito o que reprovais? Será, meus irmãos, quando a gente tem o hábito de ver todos os defeitos alheios, quando a gente critica muito as falhas dos nossos irmãos, será que a gente não já cometeu o erro que ele está cometendo agora? Será que nós também não iremos lá no futuro, num dia qualquer desse, a gente fazer a mesma coisa? Você já pensou nisso? Você já analisou isso aí direitinho? Olha, é preciso que a gente se observe. É preciso que a gente faça, como eu sempre digo, autoanálise. Sabe? É bom descobrir os defeitos da gente? Não, não é. Mas ele é tão necessário. Porque se a gente não descobre quais são os nossos defeitos, a gente não tem como se melhorar. A gente tem que pensar, será que eu sou excessivamente egoísta? Será que eu tenho piedade das pessoas? Será que eu ainda sou tão avarenta? Essas coisas assim que nos prendem na maldade. A gente precisa pensar quem somos, na realidade somos nós. Como disse o grande filósofo Sócrates, homem, conhece a ti mesmo. Se a gente não se conhece, a gente não vai se melhorar. E o que é que vai acontecer? Voltaremos para o mundo espiritual, sem muito progresso. Porque levamos a vida numa fantasia, numa ilusão que é a vida na Terra, que é tão boa também, quando ela é bem vivida. E a gente está aqui para viver. Mas quando só se vive a vida material, quando a gente não tem uma visão de mundo espiritual, a gente empobrece. A gente deixa de ser pobre de espíritos e passa a ser espíritos pobres no mundo espiritual. Então vamos lá. Aí o irmão José, que deu essa mensagem, disse assim: sede, pois, severo para convosco, indulgente para com os outros. A gente tem duas cartilhas. Eu uso uma para mim e a outra para você. A minha me perdoa de tudo. A sua não perdoa ninguém. A sua não vê os seus defeitos, eu não vejo meus defeitos. Mas a cartilha do outro, a gente vê todos os defeitos. Acreditem, tem pessoas que quando não gostam de outro, coloca todos os defeitos que essa criatura não tem. Não tem. Enquanto outros bota, sabe, qualidades em pessoas que a gente vê que não tem aquelas qualidades. Ora, a gente não pode mostrar que ela não tem qualidade, mas também não vamos querer
em detrimento de uma pessoa, botar qualidade na outra que não tem. Então, meus amados irmãos, aí diz, lembrai-vos daquele que julga em última instância. Lembremos daquele que julga em última instância. Isso é lindo demais. E vê os nossos pensamentos. Aquele que vê os nossos pensamentos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais e condena nos outros. Observe, a gente condena os outros, às vezes é até a falta que a gente tem, e Ele nos perdoa, porque Ele conhece, sabe, todos os nossos atos. Eu pergunto para vocês, quem é Ele? Quem é esse Espírito perfeito? Quem é esse Espírito que foi capaz de descer das esferas celestiais para nos acolher, para nos abraçar, para nos mostrar o caminho? Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Mestre Jesus, o Cristo de Deus. Então, prezados irmãos, Ele nos perdoa sempre. Ele sabe dos nossos defeitos, mas Ele vê também as nossas virtudes. E um atenuante maior que a gente tem em relação com Jesus. Ele sabe que um dia a gente vai chegar à condição de espírito bem-aventurados. Isso é muito bonito. A doutrina espírita nos educa e nos dá uma consolação muito grande. Quando a gente sabe que, por pior que seja a criatura humana, mas ela não vai para o inferno quando morrer, não. E aqueles que se dizem bonzinho, não vai para o céu, não, também não. Temos estágios de vida. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Bilhões, trilhões de estrelas e de mundos habitados. Está aí o universo. E são esses mundos habitados que nós iremos para lá, de acordo com a nossa evolução espiritual. Quando a gente se tornar pobre de espírito, que significa ser humilde, ser fraterno, ter amor ao próximo, é um negócio muito bonito. Veja só, a doutrina espírita nos coloca uma responsabilidade, quer dizer, ela não coloca, ela mostra que temos uma responsabilidade, quando ela diz assim, olha, o seu destino, você é quem vai fazer. Você vai escrever a sua história no livro da sua vida. O que já passou, a gente não pode mais modificar. Mas a gente podemos começar uma nova história, como disse o nosso irmão Chico, e fazer outro final. Se levei a vida com maldade, desejando mal às pessoas, mesquinha, algo egoísta, eu estou tendo uma oportunidade nessa vida de me melhorar, ser diferente, ser mais suave, mais dócil. Cá para nós, eu estou falando só com vocês. Mas a coisa que eu mais admiro na vida, quando eu encontro uma pessoa mansa de natureza, suave, eu olho assim, é bonito demais. Aí eu digo, um dia eu chego lá, se Deus quiser. Pois bem, sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor da vida, Jesus, Deus, usará da mesma indulgência para convosco, diz o nosso irmão, como de indulgência houver usado para com os outros. Olha, eu vou dizer uma coisa. O Pai Nosso, como ele é rezado, quando chega essa parte que diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido.
Honestamente, eu não digo assim, até porque na língua hebraica não é assim. Mas deixa para lá. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu não digo assim, porque será que eu estou perdoando? Pai, perdoa minhas ofensas como eu tenho perdoado a quem eu tenho me ofendido. Eu tenho feito isso? Não. Acho que não. Então, o que é que eu digo? Senhor, perdoa minhas ofensas. Quando eu for capaz, ou quando eu perdoar quem tem ofendido. Sabe? A doutrina espírita explica tudo. E a gente se torna, assim, responsáveis pelos nossos atos. Pois bem, ele diz o seguinte: sustentai os fortes. Nós aqui na terra devemos, com o nosso conhecimento e com o nosso exercício, sustentar os fortes. Animai-os na perseverança. Fortalecei os fracos. Fortaleça os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. O menor arrependimento, Deus leva em conta. E porque a gente é tão severo com os outros, é incrível. Ignorância, né? Mas a gente vai mudar. Mostrai a todos as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daqueles que não podem tolerar o que é impuro. Não, eu não perdoo, eu não suporto, eu não tenho indulgência, porque eu não suporto aquela figura, aquela pessoa que é impura. Meus irmãos, será que nós não somos assim também? É preciso que a gente, sabe, tenha o desprendimento de sermos assim, de olhar para dentro de nós. Pois bem, compreendei toda a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, que diz no Pai Nosso, diz assim, perdoai a nossa ofensa, daqueles que nos têm ofendido. Pois bem, compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. É lindo quando a gente fala de Jesus, é lindo quando a gente fala do amor, é lindo quando a gente fala da indulgência, ser indulgente. Mas será que a gente está só admirando a palavra? Será que nós estamos exercitando, fazendo, realizando esse sentimento de tanto amor? Será que estamos? O que é que pedis ao Senhor quando implorais o vosso perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixaria do nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, Ele não puniria nossas faltas, mas tampouco recompensaria. Um dia desse, uma pessoa chegou junto de mim e disse assim: olha, o problema da gente errar, né, na vida é porque a gente tem um livre-arbítrio. Eu disse, é verdade. Mas veja que nós somos diferentes dos animais, meus irmãos. Os animais cometem certas coisas porque ele não tem livre-arbítrio. E por que ele não tem o livre-arbítrio e a gente tem? Nós temos o livre-arbítrio e a responsabilidade com os nossos atos, porque, segundo os Espíritos, está no livro, o Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas 621. Onde estão as leis divinas? Eu tenho certeza que vocês responderam já. Na nossa consciência. Nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de fazer, de pensar e tal, mas nós temos as leis na nossa consciência e a gente sabe quando a gente erra. Às vezes a gente não quer admitir, mas a gente erra.
Então, se a gente tem a inteligência, a gente pode ter o livre-arbítrio. Oh, meu Deus, será que a gente teria que ser um fantochezinho na mão de Deus? Não. Ele nos criou, nos pôs inteligência, consciência, para que a gente trabalhe conosco. Porque quando a gente faz o bem, o que é que acontece? A gente recebe o bem. Então, quando a gente faz o mal, quem recebe o mal somos nós. É a lei de causa e efeito, meus irmãos. Não existe outra coisa. Pois bem, então ele diz: o que lhe pedis é o favor de suas graças. Como a gente pede muitas graças a Deus, a Jesus. O que lhe pedis é o favor das suas graças para não reincidir neles. Então, quando a gente vê uma pessoa cometendo ainda um mal, porque segundo os espíritos iluminados, eles dizem que nós erramos mais por ignorância do que por maldade. Porque no momento que a gente sabe, aí você diz, mas ele não sabe. Olha, saber é uma coisa, ter consciência é outra. Por isso que Jesus disse, é preciso ter ouvido de ouvir. Porque todo mundo escuta, Deus é amor, Deus é bondade. Deus disse que amasse a Ele com toda a força da sua alma. E Deus disse também, amai o vosso próximo como a vós mesmo. Todos nós ouvimos isso. Estamos fazendo? Desculpe. Então o que acontece é isso. É preciso não só ouvir, mas tomar consciência daquilo que a gente deve ou não fazer. Pois bem, é a força que necessitais para enveredar, e a gente pedir assim, Deus me ajude. Deus me ajude para que eu não cometa o mesmo erro dessa pessoa. Muitas vezes, a doutrina espírita, ela nos transforma. Ela nos faz pensar. Às vezes, quando eu vejo uma pessoa cometendo uma maldade muito grande, até certas coisas, eu digo assim, meu Deus, tenha misericórdia dessa criatura. Porque ela não tomou consciência ainda do teu amor, Jesus. Ela ainda não viu a luz. Ela ainda não te reconhece como o grande salvador da humanidade. Quando o Senhor trouxe as suas leis, ou melhor, quando o Senhor trouxe o seu evangelho, quando o Senhor veio à terra para demonstrar esse amor imenso por nós, quando o Senhor veio dizer que todos nós somos iguais. Então, eu tenho que reconhecer que esse irmão ainda não teve a capacidade porque não quis buscar a luz e o entendimento. Então a gente pode dizer o quê? Jesus, obrigada. Se um dia eu fiz isso e não faço mais. Ou então, Senhor, me ajuda para que eu não caia mais nas tentações. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. É preciso ter uma fé, uma convicção da vida espiritual, uma convicção em Deus, sabe? Ter raízes profundas, como tem as árvores. Pode vir o vendaval lá, se segura, porque suas raízes segura. Então, quando chega o momento das dores, nós estamos preparados para suportá-las. Então, voltando para a indulgência, ele diz, quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhe simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, leve com o perdão, com o amor, fazer com ele o que poderias que o vosso Pai fizesse contigo. Faça com ele, façamos com ele o que a gente queria que Jesus fizesse conosco. Aí ele diz, substituir a cólera, o rancor, que deprecia, que é tão importante a gente chegar nesse assunto,
quem guarda raiva, quem guarda rancor, quem odeia, quem não perdoa, está fazendo o quê? Um grande mal a si mesmo. É tão ruim, não só nas questões espirituais, é tão ruim que até a imunidade do corpo cai. E se for nessa época agora piorou, porque se perder a imunidade, o vírus do corona entra. Então é preciso até isso, até essa recomendação, os bons espíritos dizem, e Jesus sempre puxou para que a gente não guardasse rancor. Perdoa o teu inimigo enquanto estás aqui na terra com ele. É teu irmão. É muito bacana, né, não? Eita Jesus, eita Deus. Pois bem, então a gente transforma esse sentimento negativo pelo amor que purifica, que nos engrandece, que nos faz ser grandes. Pregai, exemplificando, meus irmãos, essa caridade ativa. Jesus, quando ele diz, pregai essa caridade trabalhando, a gente fala, a gente desenvolve o trabalho do Evangelho de Jesus, mas esse trabalho só tem, vamos dizer assim, grandeza e só dá bons frutos se a gente prega e a gente exercita. Eu não posso dizer seja bom, seja manso, e quando eu chego na minha casa, eu sou terrível para a minha família. Então, não é isso que Jesus pede. É bondade na rua, no trabalho, em casa, onde estivermos. É ser bom, que quem é bom em qualquer lugar. Não precisa estar só na rua, nem demonstrando à sociedade que a gente é bom. Pois bem, pregando exemplificado, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele o fez durante todo o tempo que teve aqui na terra, visível aos olhos de todos, sabe? Dos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Seguir esse modelo divino, caminhar em suas pegadas. Caminhemos na pegada de Jesus, procurando saber onde ele pôs os pés. Não os pés do corpo, mas os pés do amor, que fez ele pisar aqui e ali. Eu acho engraçado porque naquela época Jesus foi muito criticado. Jesus foi... os próprios apóstolos, as pessoas que seguiam a ele, falavam de Jesus. Como é que o mestre, com essa grandeza que ele tem, se junta com os marginais, né? Se abriga, vai dormir na casa de um cobrador de imposto como Zaqueu, pessoa de má vida e tantas outras pessoas, mulheres de má vida. Eu acho tão lindo quando tem aqui no Evangelho, ele diz: eu vim para os doentes da alma, para os fracos, os sofredores. Esses são os meus filhos prediletos. Esses são os meus filhos prediletos. Claro que é os filhos prediletos de Jesus. Eu digo filho porque Jesus é como se fosse um pai para nós. Sabe que às vezes eu penso que Jesus é? Aquele irmão, quando o pai da gente e a mãe não tem mais, e que ele fica responsável pela família. Ele é o tutor dos irmãos. Eu tenho Jesus assim, sabe? Porque realmente ele dá uma assistência moral e espiritual para todos nós. Às vezes a gente é que não quer ouvir. Mas é fantástico esse evangelho de Jesus que nos faz criaturas melhores. Isso é muito bom. Então, prezados irmãos, vamos ler um trechozinho aqui e trabalhar com ele, que foi o nosso irmão, um bispo de Neves, do Fetre, que falou em 1860. Eita, não tem a data não, tudo bem. Pois bem, aí ele diz assim: caros amigos, sede severos convosco, indulgente para as fraquezas alheias. É esta uma prática da santa caridade. É esta a prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Será que eu estou observando isso?
Será que você está observando isso? Indulgência para a fraqueza dos outros? Pois bem, é esta prática que eles observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer. Todos nós temos mais tendências para vencer. Todos tendem um fardo mais ou menos pesado a se livrar. Todos nós. Todos nós. Para perdoardes, galgar o cume da montanha do progresso. Se ficarmos debaixo de uma montanha, admirando a sua beleza e desejando que chegar lá em cima para ver a beleza que é a paisagem, a gente fica aí embaixo só olhando assim, meu Deus, deve ser muito bonito, eu gostaria tanto. Mas enquanto a gente não se dispor a subir, a suar, para subir essa montanha, a gente não vê a beleza. Então é preciso que no nosso dia a dia a gente disponha de coragem para ver a beleza da vida, para ver a beleza do amor do Cristo, no exercício da prática do bem e do amor para com os outros, fechando os olhos para os seus defeitos e enaltecendo as suas qualidades. Todo mundo tem qualidades boas. Pois bem, por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividente com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmo? Porque eu tenho uma evidência tão boa, tão acentuada. Evidência só é boa, gente, quando a gente fala na questão espiritual, que a gente vê as coisas que são extraterra, coisas que não são daqui. Aí essa evidência é espetacular. Diz que não é muito bom não, porque quem tem evidência vê o que é bom e o que é ruim. Mas as pessoas se acostumam. Mas ter evidência para ver, para falar dos defeitos dos nossos irmãos, você já pensou nisso? Então, quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequeno argueiro, aquela que Jesus disse, não verde a trave que tem nos vossos olhos e olha o argueiro que tem no olho do nosso irmão. Meu Deus, como a gente ainda é tão cruel. A gente não a gente não vê aquele defeito grosseiro que a gente tem, mas vê às vezes um defeito desse tamanho que um irmão tem. Quando ele diz assim, quando vocês vão deixar de fazer isso? Quando? Aí ele diz, crede nos vossos irmãos, os espíritos. Os espíritos que são os homens que andaram aqui na terra, que já desenvolveram, que cresceram e hoje estão numa condição espiritual, de um espírito de alta grandeza. E vem dizer isso para nós. E a doutrina espírita, completando os seus 163 anos, que está aqui desde o dia 18 de abril de 1857, veio trazer como consolador prometido, como prometeu Jesus quando estava aqui, eu vou ao Pai, mas enviarei o Consolador, que vai dizer as coisas a vocês que eu não posso dizer agora, porque vocês não têm condição de entender. Aí essa doutrina chega com esses espíritos, esses irmãos trabalhadores que nós agradecemos de todo o nosso coração, e eles vêm nos mostrar o caminho que Jesus disse. Ele não veio criar uma nova lei, ele não veio criar um novo evangelho. O evangelho do Espírito é o evangelho de todas as religiões. Só que esses irmãos que têm conhecimento, ele vem destrinchar, sabe? Fazer com que aquela mensagem fique lúcida em nossa visão e no nosso entendimento. Porque se não fosse assim, fica difícil. Quando a gente vai ler a Bíblia, por exemplo, a gente vê muita coisa que se a gente não vê, se a gente não tirar o espírito da palavra, aquilo que está escrito parece até um absurdo. Mas aquela linguagem que Jesus falou naquela época, era isso que o povo entendia. E hoje a doutrina espírita vem elucidar aquilo que o Mestre Jesus quis nos dizer e quer dizer, está dizendo no seu evangelho. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito.
aos seus irmãos encarnados. É insensato e culposo. Meus irmãos, nós somos todos iguais. Um melhor, às vezes, em educação, porque já aprendeu. Um está no estado melhor, porque já compreendeu a mensagem do Cristo. Mas quando Deus fez a mim, a você, fez ele também. Quando ele seguiu por um caminho que não foi muito agradável, ele vai voltar. Ele vai voltar pelo caminho que a gente já caminha. E nós ainda vamos caminhar pelos caminhos que os grandes espíritos caminharam. Vamos fazer isso. Isto é muito consolador, isso dá uma vontade de viver muito grande. Quando a gente sabe que tem um mestre, sabe, no mundo espiritual, tem um Deus que nos acolhe, que nos criou, que somos filhos. Lembro tanto quando uma pessoa foi numa festa, né, que disse que um rapaz foi numa festa, essas festas de luxo, e ele não, aí chegou na porta e perguntaram assim: você foi convidado? Quem é você? Ele disse: eu sou filho de Deus. Precisava a maior referência para entrar numa festa? Pois bem, então se nós somos filhos de Deus, herdeiro de toda a sua fortuna. Só que essa fortuna, meus irmãos, todas elas são espirituais. A fortuna é o amor, quando ele diz que a gente deve desenvolver. O perdão, a indulgência, o esquecimento das falhas alheias e o socorro que a gente deve dar àqueles que necessitam. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro e esforçar-se para que aquele defeito da pessoa não prevaleça e não apareça, e ele não seja até humilhado, e ele não seja desprezado pelos demais. Pois bem, isso é a consolação, isso é o amor de Jesus nos ensinando a ser criaturas melhores. Aí ele diz: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Eu quero dar uma paradinha aqui e dizer: felizes os espíritas, mas feliz é todo cristão, todos os cristãos que estão aqui na terra, qualquer religião, que já descobriu, sabe, que não existe felicidade desassociada de Jesus. Não podemos ser felizes nem ter paz longe do Evangelho de Jesus. Não importa a sua religião, não. Importa se você procura ser uma pessoa boa. Não é boazinha, não, que eu não gosto desse termo bonzinho. Falando não é boazinha, não é boazinha, não. Ou é boa ou é ruim. Pois bem, quando o Dalai Lama, o líder do Tibete, perguntaram para ele qual é a religião mais correta, qual é a verdadeira religião. E ele respondeu sabiamente: a religião melhor é aquela que é capaz de fazer você uma pessoa também melhor. Entendeu como é que é? Não são os bancos de uma igreja, de um centro espírita, que vai te fazer melhor. É o que você absorve do ensinamento de Jesus. E quando sai dali, faz o esforço, o santo sacrifício para ser melhor. Pois bem, para esses, iluminado está o caminho dos espíritas, dos cristãos, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática foi o que eu fiz, se a gente chegar no final da vida dizendo isso. Caridade do coração, caridade com o próximo, caridade para si mesmo. Caridade para si mesmo. Quando eu descubro que o mal que eu fizer vem para mim, é uma caridade se eu não fizer o mal também para mim. Por quê? Porque eu sei, Jesus sabe, a doutrina espírita nos ensina que quando a gente pratica o mal, a gente está acumulando muitos anos de sofrimento. Sabe o que é muitos anos de sofrimento? Então,
é preciso que tenhamos caridade para conosco, para que a gente possa ter caridade com os outros. Uma vez eu li uma entrevista de um psicólogo americano. Ele disse assim: a gente deve procurar ser caridoso e ser bom, até por egoísmo. Eu achei interessante isso dele. Até por egoísmo, porque ele estava dizendo que quando a gente não é bom, quando a gente é uma pessoa muito embrutecida, coração endurecido, é sofrimento para nós. Então eu achei muito interessante, e a doutrina espírita, Jesus vem pedir que a gente, seja assim para a gente ter paz e felicidade. Pois bem, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres. Aí, escute o que é que o nosso irmão diz aqui. Caridade porque resume todo o amor a Deus, todos os deveres, e porque é impossível amar realmente a Deus sem caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Meus irmãos, quando Jesus disse, estou olhando para o relógio que eu sei que vai estar chegando a hora. Quando Jesus disse: quando deres de comer a um faminto, é a mim que estás dando. Quando deres de beber a um sedento, ou fores visitar um irmão na prisão, é a mim que estás fazendo. Até os apóstolos, alguém perguntou assim: mas Senhor, quando isso aconteceu? Veja, naquela época a gente não tinha condições ainda de entender, sabe? Você observa que Jesus falou tanto de coisas materiais, porque o pessoal daquela época só entendia, assim, quando se falava de coisas materiais, você viverá muitos anos na terra, né? Se ele dissesse, vocês vão viver muitos anos no mundo espiritual, eles não iam entender. Então, meus amados irmãos, eu pessoalmente devo muito por ter entrado nessa doutrina, quando eu comecei a sentir que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, e também quando a gente aprende a assumir os defeitos nossos, quando a gente começa a compreender que o defeito que eu vejo no outro, muitas vezes ou quase sempre, o defeito não está nele, o defeito está em mim. O defeito está em mim. Então a indulgência é exatamente, resumindo o que está chegando a hora de eu parar. Resumindo, a indulgência é a gente ver o lado bom das pessoas. Não se preocupar com o lado ruim. Como dizia meu pai, deixe o lado ruim que é dele. A gente tem que ver o lado bom, meus irmãos. A criatura, por mais perversa que ela tem, que ela seja, ela tem uma coisa boa. Então é isso que Jesus pede. Indulgência para com os defeitos dos outros, sabe? Paciência com aqueles que ainda não conseguiram enxergar a vossa luz, Senhor. Olha, quando eu vejo uma pessoa muitas vezes cometendo certos absurdos, eu digo: Jesus, será que eu já fiz isso? Eu vou admitir que eu já fiz. Aí eu digo: não me deixe mais repetir esse erro. Fortalece meu espírito para que eu não caia mais naquelas tentações que eu caí. Mas, meus amados irmãos, nós temos a eternidade para crescer. Estamos nessa encarnação agora, vamos trabalhar para sermos criaturas melhores. Vamos amparar os mais fracos, como diz o Evangelho. Vamos fortalecer o forte para que ele se sinta entusiasmado no bem e continue na bondade.
É isso que a gente precisa fazer. No momento de dor, de sofrimento, olha para Jesus, pensa nele, pede a ele. Eu sempre digo, já chegou um momento que o problema não era meu, era de uma pessoa minha, mas que estava me sufocando, né? Porque eu não podia fazer nada. Eu não tinha nem muitas palavras para orar. Mas a única coisa que eu disse, Senhor, tem misericórdia. Disse várias vezes, Senhor, tem misericórdia. Senhor, ajuda. Mas eu disse com tanta força, com tanta fé nele, que aconteceu o melhor. Então, prezados irmãos, Jesus não está preocupado com as belas palavras que possam sair da nossa boca, mas Ele está atento, sabe? Ele está atento àquilo que vem da nossa alma. É isso, meus irmãos. Vamos ser indulgentes, vamos procurar ser mais caridosos, principalmente nessa época que nós estamos com essa pandemia, que ela nos deixa mais em casa. Vamos pensar, vamos refletir, vamos tirar o lado bom disso aí, o lado positivo. Como eu já falei uma vez, o coronavírus é um convite. Ele chegou aqui convidando a gente para a gente se tornar criaturas melhores. Chegou o momento de muitos partirem para o mundo espiritual, porque só vai realmente quando chega seu momento. O que não quer dizer que as pessoas que não foram não sofrem, sofrem até muito. Então, que a gente possa ter essa oportunidade de refletir, tá certo? Então, eu vou fazer uma prece curtinha, porque o tempo está se aproximando e pode ser que me tirem do ar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a Jesus, Mestre amado e bom, e a Virgem Santíssima Maria de Nazaré. Deus, nosso Pai de infinita bondade, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela família que nos deste, pela vida que nos deste, pelos amigos que temos, pelo dia que passamos com o dia de hoje e a noite que chegou, Senhor. Obrigado por estarmos compreendendo a tua mensagem, Pai, que foi trazida pelo teu Filho maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa os nossos irmãozinhos que estão nos hospitais, doentes, os que estão em casa, os que estão angustiados, aquelas mães que perderam seus filhos, Senhor. Alimenta o coração dessas criaturas. Aqueles que estão nas ruas, sem teto, sem abrigo. Aos meus irmãozinhos, aos nossos irmãozinhos, Jesus, que estão se perdendo nas drogas. Oh, Senhor, tem de compaixão. Mas, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade feliz que me deste e que deste a todos nós de estarmos em comunhão de pensamento, ouvindo as tuas palavras, com a minha deficiência ainda, Mestre, mas o suficiente para aprender a te amar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria de Nazaré, Rainha do céu e da terra, Mãe de todas as criaturas. Nossa Senhora, muito obrigada, Maria, de todo o nosso coração. Que a paz e a luz de Jesus esteja conosco, meus irmãos, amados, queridos, saudade de vocês. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muita paz para todos. Um beijo no coração de cada um. Tchau, meus irmãos.